Mais uma vez, a paz do Senhor para todos os irmãos, que eu estou mais uma vez gravando esse pequeno estudo, para a nossa meditação, e quero falar de uma frase que talvez poucos pregadores, ou poucas pessoas, ou muitas pessoas, não digo não todos, falam em nossas congregações, sobre a teofania, ou seja, as teofanias. Que palavra é essa, teofania? Eu quero entender o que significa a palavra teofania. Bom, Teo ou Theos, que no grego significa Deus. Teo é Deus, ou significa Deus, e fania significa aparições, formas, que Deus se apresenta de uma maneira específica ou para várias pessoas. Então, significa aparecer. Então, Theo significa Deus, que no grego significa Deus, e fania significa aparição ou aparecer. Cristofania significa aparições de Cristo antes da sua encarnação. Deus na forma de filho, isto é, Jesus apareceu através de um anjo de forma visível. No Antigo Testamento, como sabemos, os anjos são espírito, mas por vezes aparecem visivelmente em forma humana perante várias pessoas. Então, esta é uma das, podemos dizer assim, de uns ensinamentos que Deus, através da sua palavra, nos ensina sobre a teofania de Deus. Ou seja, Theo significa Deus, que na linguagem grega significa Deus, e fania significa aparição, ou seja, forma humana, como também cristofania, ou seja, significa aparições de Cristo antes da sua encarnação, ou seja, já no Velho Testamento, as formas de Cristo, a forma de Deus, ou seja, a triunidade santa, divina, e muitas das vezes em forma humana. Ou seja, ele, Deus na forma de filho, isto é, Jesus, aparece ou apareceu através de um anjo de forma visível, como também no Antigo Testamento, como sabemos, os anjos são espíritos criados por Deus, mas por vezes aparecem visivelmente em forma humana perante várias pessoas. Vamos ver aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, está escrito uma frase, um versículo para nós. Hebreus, já falei que teofania, teo é Deus, fania é forma humana, e entendemos desta feita que Deus, ele tem as suas formas teofânicas. Hebreus capítulo 13, versículo 2, que diz assim: Hebreus 13, versículo 2: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrado dos presos como se estivesse preso com eles, e dos maltratados como sendo vós
vós mesmo também no corpo. Vemos essa expressão: muitos sem saberem hospedaram anjos. Dá-se a entender, a lembrar de quem? De Abraão. No capítulo 18, que aqueles 3 seres em forma de homem vieram conversar com Abraão. Deus achou por bem, irmãos. Deus achou por bem tomar forma humana em sua teofania. Teo é Deus, fania e forma, aparição de homem. Conversar, dialogar com Abraão, o pai de todas as nações. Veja que privilégio Abraão teve de conversar com Deus. Eu não tinha eu não sou digno de ver Deus em sua forma teofânica. Eu não sou digno. Mas a hora que Ele quiser aparecer, Ele aparece, porque Ele é o dono de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine de surpresa que Abraão teve, aquela surpresa de felicidade, que Abraão estava conversando com a triunidade santa. Bom, então vemos aqui no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 2, que muitos nem sem saberem hospedaram os anjos. Todas as teofanias no Velho Testamento refere-se à segunda pessoa da Trindade de Deus, ou seja, da triunidade também de Deus, o próprio Jesus Cristo. A Bíblia afirma que ninguém jamais viu a Deus, refere-se ao Pai, ao Deus Pai. A Bíblia afirma também que tudo que se pode conhecer de Deus é através de quem? De Jesus Cristo, porque Ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Ele também falou em João capítulo 1, versículo 18, João capítulo 12, versículo 45: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 14, versículo 9: quem vê a mim, viu o Pai. E para uma conclusão concretizada e cristocêntrica da teofania de Deus, João 10:30: eu e o Pai somos um. Por isso podemos dizer que toda a teofania do Velho Testamento refere-se a aparições de Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17 mostra uma manifestação clara da triunidade de Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, conforme Lucas capítulo 3, versículo 22, e aqui é uma forma corpórea, em forma de uma pomba. Vemos aqui no livro de Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 33, versículo 12 a 13, 12 a 23, Êxodo capítulo 33, versículo de 12 a 23, que diz assim, a seguinte expressão bíblica para nós: Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graças aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui.
Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, e eu o teu povo, de todo o povo que ele há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tenho dito, porquanto achasse graças aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que te mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoar-ei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de que eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecerei. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis que um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E aconteceu que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Meus irmãos, é muito profundo essa frase. Êxodo capítulo 33, versículo 12 a 23. Jamais alguém viu a Deus. Quando Moisés queria ver a glória de Deus, Deus disse: porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. No versículo 23, diz que Moisés viu Deus pelas costas. Se Moisés viu a segunda pessoa da Trindade divina. O texto mostra que quem está a falar é o próprio Jesus. Para entendermos as expressões no Velho Testamento, veja a expressão: eis que envio o anjo do Senhor. Ou quando Deus fala: eu enviarei o meu anjo, sabemos que se refere ao próprio Jesus, ao próprio Senhor Jesus, e que é enviado por Deus. Temos que entender a ordem de envio, a ordem de manifestação da triunidade de Deus no plano de Deus. O anjo de Deus, ou o anjo do Senhor, é o enviado, mensageiro de Deus Pai. Os seus serviços são ações diretas da segunda pessoa da triunidade enviada por Deus. No Evangelho, ou nos Evangelhos, Jesus fala que enviaria o Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da triunidade santa. Sendo enviada pela segunda pessoa, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade divina, só foi visto uma vez em forma corpórea, como uma pomba, aonde foi quando Jesus foi batizado por João Batista. Foi um sinal para confirmar Jesus como Messias, conforme João capítulo 16, versículo 7. Vamos ver aqui exemplos de teofanias. Como já expliquei aqui para os irmãos, teofania, teo é Deus, na linguagem grega, ou no grego, e fania significa forma humana, forma corpórea de uma pomba, também pode também dizer. Jesus, ou Deus, tomou forma humana, o Espírito Santo em forma incorpórea de uma pomba. Essas são as teofanias, formas, aparições da triunidade de Deus. Vejamos exemplo da teofania. Gênesis capítulo 16, versículo 7 a 14.
Gênesis capítulo 16, versículo 7 a 14, uma teofania de Deus aí, uma aparição, né, da triunidade mostrada a Agar no capítulo 16, versículo 7. E o anjo do Senhor, veja a expressão, e o anjo do Senhor, ou seja, a segunda pessoa da Trindade divina, foi enviada por Deus para falar com Agar, em pessoa, e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto a um caminho, no caminho de sul, e disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, ou seja, a segunda pessoa da triunidade divina, torna-te para a tua senhora. Agar pensou, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que está falando comigo? Torna-te para Agar, tua senhora, e humilha-te debaixo da mão dela. E disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosas que serás. E ainda mais disse o anjo do Senhor, disse também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Emanuel, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Essa foi a forma teofânica de Deus, ou seja, da segunda pessoa da triunidade divina, a falar com Agar. Jesus como anjo do Senhor, verso 7, 9 e 10, que diz assim, e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte. É certo que o anjo do Senhor, a triunidade, já sabia e sabe de tudo, mas a expressão para que nós possamos entender melhor, Jesus conversou antes da sua encarnação, ou seja, antes dele vir como verbo encarnado que habitou entre nós, conforme João capítulo 1, versículo 1, você vê que o próprio Jesus, ele já era desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus como anjo do Senhor, ele falou no versículo 10, multiplicarei. Versículo 11, terás um filho. Versículo 13, qual o versículo 13 do capítulo 16? E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és o Deus da vista. Tu és o Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquela que me vê. Tu és o Deus da vista. Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus pode falar deste modo. O anjo bradou desde o céu. Gênesis capítulo 21. Já estamos já onde? Gênesis capítulo 21, versículo 17. Vamos ver agora Gênesis capítulo 21, versículo 17. O que é que diz? Agora o anjo do Senhor já estava lá dos céus, dizendo, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse, que tens, Agar? Não temo, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde estás. O diálogo que o anjo do Senhor, a segunda pessoa da triunidade divina, conversou com Agar, já estava confirmada lá em cima.
Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos Abraão agora. Essa é uma história real com as teofanias de Deus. Abraão, capítulo 18, de Gênesis. Gênesis, capítulo 18. Veja só. Nos carvalhais de Mamré, apareceu 3 varões perante Abraão. Bom, vemos nesse episódio onde é prometido a Abraão, filho, que um dos varões, referido várias vezes como sendo o Senhor. Veja essa expressão agora. Veja essa expressão. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda. Abraão estava sentado à porta da tenda, quando o sol já ia se pondo, e aquele clima suave, aquela brisa suave. Abraão estava à porta da tenda, provavelmente assentado, levando aquele vento. Aleluia, glória a Deus. E levantou os olhos. Abraão levantou os olhos. Aleluia, glória a Deus. E eis que 3 varões estavam em pé junto dele. Ele, quando levantou os olhos, os 3 varões estavam assim ao lado, em pé. E vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, meu irmão, que honra a Deus. Abraão recebeu de Deus conversar com Abraão na sua humilde casa, na sua humilde tenda. Me parece que foi Nicodemos, ou foi Zaqueu que falou, que um deles falou que ele não era digno de que Jesus entrasse debaixo do seu telhado. Imagine já o verbo encarnado que habitou no meio daqueles homens. Jesus, concedido do Espírito Santo, em forma humana, o próprio Deus em forma humana. Imagine aqui no Velho Testamento o próprio Deus em forma teofânica de homem, conversando com Abraão. Meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo que não passe de teu servo, que não vá embora. Deus conversou com Abraão. Aquelas 3 pessoas que eu acredito que a triunidade divina conversou com Abraão, fazendo-lhe uma promessa. Foi tanto que Sara, quando estava lá naquela tenda fazendo guisado para os 3 seres celestiais, Abraão, Deus prometeu a Abraão um filho, que dos varões é referido várias vezes, sendo como o próprio Senhor. Abraão mandou Sara preparar comida, um novilho assado, pão com 3 medidas de farinha, bolos, e os 3 comeram, os 2 anjos e o Senhor Jesus Cristo, antes de sua encarnação. Abraão falou com o Senhor cara a cara. Deus falou com Abraão face a face. Gênesis capítulo 22, versículo 11 a 18. O anjo bradou desde o céu, agora já com seu filho, que ele ia consagrar, que ele ia oferecer a Deus. Abraão, Abraão, não faças tal coisa, porque sei que agora tu temes a Deus. Não me negaste quem? Quem pode dizer isto? Foi o próprio Deus, irmão. Mas uma forma teofânica. Vamos ver agora a forma teofânica. Quem foi que falou aqui?
com Jacó, Gênesis capítulo 28. Eu vou terminar agora porque é muito bom falar da palavra de Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 10, que diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã, e chegou em um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Eis que o anjo de Deus subia, os anjos de Deus subia e descia por ela. E eis que o anjo estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitada, te darei a ti e a tua semente. Jacó teve um sonho enquanto descansava sobre a pedra. Versículo 11 a 18. Nós sabemos que Jesus é a pedra fundamental, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Neste sonho vê anjos de Deus subindo e descendo através de uma escada entre o céu e a terra, estando o Senhor no topo da escada. Dele recebe a confirmação falada de que a sua descendência seria bendita entre as nações. Versículo 13: eu sou o Senhor. Versículo 15: eu estou contigo e te guardarei. Gênesis capítulo 28, versículo 13 a 15. Jacó, Gênesis capítulo 31, versículo 11 a 23. Jacó recebe ordem de Deus para voltar para a casa de seus pais. Entrando no sonho, o anjo de Deus, referindo como o Senhor, em Gênesis capítulo 28, fala com ele, confirmando ser Deus no versículo 13. Meus irmãos, são todas essas referências que nós estamos falando sobre a teofania de Deus. Então Deus tem suas formas para se expressar para o humano, para falar com os seus servos. Falou com Abraão, falou com Agar, falou com Jacó e agora falou com Manoá. O anjo do Senhor, Juízes capítulo 13, versículo 1 a 25, o anjo do Senhor, versículo 3, faz uma promessa à esposa de Manoá. Trata-se de um filho que seria nazireu desde o seu nascimento e libertaria Israel do jugo dos filisteus. Quem era esse menino? Era Sansão. Juízes capítulo 13, para terminar esse raciocínio, eu quero ler aqui para os irmãos Juízes capítulo 13, versículo de 1 ao 25. Vamos ver aqui capítulo 13, versículo de 1 a 5. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Versículo 2 do capítulo 13 de Juízes. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filho. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher em forma propriamente dita de homem, forma humana. A teofania
do próprio, da triunidade divina, a segunda pessoa da triunidade divina apareceu a Manoá. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca mais tem concebido, porém conceberás e terás um filho. E agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida fortes, e nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Veja outra forma teofânica da segunda pessoa da Trindade divina. Amigos de Daniel, Daniel capítulo 3, enviados para a fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram a companhia do Filho de Deus. Versículo 25 de Daniel: Nabucodonosor olhou para esta quatro pessoas como um anjo, como filho dos deuses, que a sua expressão falou, e como filho dos deuses é a segunda pessoa desta teofania de Deus, da triunidade divina. Balaão, conforme outros exemplos também que temos aqui, Balaão, número capítulo 22, versículo 31, Davi, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16 a 17, Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, Ezequiel, capítulo 1, Daniel, capítulo 6, versículo 22, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16, Zacarias, capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 1, capítulo 13, versículo 8 de Zacarias. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar esta expressão, esse estudo sobre a teofania de Deus, vejamos que esta manifestação teofânica da triunidade divina para essas pessoas e muito mais, como para Abraão em forma daquelas três pessoas em forma teofânica, para Agar, o anjo do Senhor, a segunda pessoa da triunidade divina, Jacó, a segunda pessoa, a primeira pessoa, e assim sucessivamente. Essas formas humanas, essas formas teofânicas, aparições especiais, podemos dizer assim, para aqueles homens de Deus, Deus achou por bem de aparecer. Então, meus amados irmãos, aprendemos mais uma aula sobre o que é teofania, ou o que são teofanias. Teo é Deus, que no grego ou na linguagem grega significa Deus. Fania é forma humana, forma incorpórea de pomba, também dizer que é também a terceira pessoa da Trindade divina, em forma de homem, como o próprio Deus tomou forma de homem para conversar com Abraão. Isto é bíblico, capítulo 18 no livro de Gênesis. Foi tanto que quando Abraão fez aquele guisado, matou aquele novilho, fez aquela panelada, aquele guisado gostoso, e deu para os três viajantes. Esses três viajantes são três seres celestiais, foram para Abraão conversar, fazer uma promessa que Sara ia ter um filho, cujo nome seria Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e espero tirar algumas dúvidas, algumas conclusões para os irmãos, e aprendendo assim a palavra do Senhor, que ela nos alimenta de dia e de noite e eternamente até a sua vinda. Não esqueça, teofania, teo é Deus, fania é forma, aparições de sua triunidade divina para com o seu povo
em cada época, em cada momento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.